Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu estava falando a respeito da gente viver a fé cristã, porque ela é positiva para a gente se livrar das forças destrutivas, e estava me lembrando na época da briga que eu e o meu irmão José Roberto tivemos, né? E fiquei me lembrando do porquê que ele passou tudo aquilo, fiquei pensando a respeito, porque às vezes ele e meu pai me ajudam, gostam até do que eu faço, mas eu fiquei encafifado, né? Lembrando daquela época lá, daquelas brigas, daquelas contendas, né? Eu trabalhava muito, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que que o meu irmão estava perturbado, né? A família não conseguia entender direito do porquê ele estava confuso daquele jeito, né? Destrutivo daquele jeito. A gente não conseguia entender por quê. Porque ele começou até a ir na igreja, entendeu? E por que que ele ficou daquele jeito, tão ruim da cabeça daquele jeito naquela época. Aí eu comecei a pensar a respeito, porque o mesmo aconteceu comigo. Eu cheguei à conclusão que foi o duvidismo, né? Porque quando ele começou a ir na igreja, falar em línguas, começou a ser perseguido, ele, por não resistir à pressão, ele acabou também apelando naquela válvula de escape destrutiva que as pessoas, quando ficam deprimidas, costumam fazer, que é mergulhar nas drogas para poder aliviar a tensão, né, o estresse, poder suportar aquilo de ruim que está acontecendo, aquela perseguição ruim, né, por estar falando em línguas, aquela dúvida entre viver a fé cristã e viver as coisas do mundo. Então aquilo que deixava ele perturbado pra caramba. E a gente sem saber como lidar com aquilo que a gente estava trabalhando e sempre tinha uma confusão do caramba e a gente não entendia por quê, né? Não tinha maturidade, não tinha sabedoria para entender. É igual eu falei para vocês, o nosso cérebro atinge a maturidade aos 21 anos de idade e não consegue entender nada das gravidades que existem no mundo. Leva tempo para a gente entender a realidade. Então, né, ainda mais quando a gente acredita que só trabalhando já basta, já resolve, né? E aquelas brigas que deixava a gente ruim da cabeça quando chegava cansado do serviço, aquela confusão, e por que que ele estava doido, doidão daquele jeito, maluco, desesperado, confuso pra caramba, era por causa das perseguições que a gente não conseguia ver, né? Porque quando a gente estava trabalhando, é bem provável que ele passava apertado, resolvendo as coisas dele, sendo massacrado, né? Sendo perseguido, sendo prejudicado, sendo sabotado. E a família não conseguindo enxergar isso, então o cara fica desesperado. Aí triste, querendo tirar a própria vida e decepcionado, mexendo com droga para suportar aquele massacre e ficando cada vez pior, é por causa disso, porque numa situação grave dessa, quando tem até perseguição por ser cristão, a pessoa não pode ficar em dúvida, né? Se vive a fé cristã para valer ou se vive só as coisas mundanas, né? Se acaba de mergulhar nas drogas de uma vez e se destruir, né? Ou desistir, ou continuar vivendo a fé cristã e suportar mesmo, resistindo todas as tentações, resistindo mesmo, resistir às drogaiadas, resistir à bebedeira, resistir às rodas de escarnecedores, resistir tudo que é destrutivo. E por ele naquela época estar confuso e não conseguir resistir àquela pressão na cabeça, né? Entre viver a fé cristã na prática ou se entregar no mundo, ainda por cima não conseguindo trabalhar por causa da sabotagem, o cara fica maluco mesmo. E naquela loucura, insanidade, a brigaiada braba dentro de casa. Chegava em casa de noite, eu quero respirar o gás, eu quero respirar o gás. E aí eu, meus irmãos, na lanchonete lá perto dos Pinheiros, lá perto do supermercado Tiãozinho, do Sítio Petrópolis,
lá comendo lanche, bebendo, batendo papo com os amigos, tudo se divertindo. E a mãe chegava desesperada pedindo socorro para nós, né? Ah, eu quero cheirar o gás, coisa e tal. E a gente chegava bravo, brigando com ele por causa daquilo, né? Preocupado é, com a mãe, né? Com a situação dela. Então, a gente, por não saber com o que estava lidando, achava que o problema estava nele. E o problema não estava só nele, tinha as perseguições contra ele que a gente não conseguia ver, porque eles fazem um jeito que persegue a pessoa longe da família. Sabota a pessoa longe da família, maltrata a pessoa longe da família. Então a família, por confiar na roda dos esclarecedores, não fica sabendo. Porque às vezes está falando mal do próprio irmão até para o inimigo do irmão, por confiar no próximo, né? A própria família, por estar é, idiotizada, amante do mundo, deslumbrada com o mundo, está confiando até nos inimigos do próprio irmão, né? Falando besteira, sem noção nenhuma da gravidade do que está acontecendo, porque o inimigo está perseguindo aquele irmão que fala em línguas distante da família. E aquele desespero faz a família brigar com ele achando que é coisa da cabeça dele. E ele, por não ter conseguido naquela época virar as costas para o mundo e viver 100% da fé cristã, abrindo mão daquela barulheira, né, daquela decepção, né, até mesmo sair de casa, sei lá, ele por não conseguir saber o que fazer e nem a família, só dava briga feia. É para você ver como que é destrutivo esse tipo de perseguição contra cristão, entendeu? E a gente idiotizado, por só estar vivendo as regras do mundo, acaba sendo até inimigo daquele cristão confuso, que ainda não decidiu se vive a fé cristã para valer ou as regras do mundo, entendeu? Então a própria família acaba sendo um próprio problema para aquele irmão confuso, que ainda não decidiu de que lado ficar. Por falta de sabedoria, de maturidade, de saber que essas coisas existem, que é grave. Só depois de muito tempo de experiência de vida, de decepção por todos os erros que aconteceram, que a gente descobre o que aconteceu de verdade. Que a gente entende o que aconteceu de verdade. É que existe sim gente ardilosa, cruel, desonrada, que odeia demais cristão e a fé cristã. Porque o Zé Roberto ainda não tinha nenhum pecado grave para ser perseguido naquela época. No máximo, fazia mais mal a ele mesmo do que os outros. E talvez decepcionado por ter pedido um aumento e ter visto como inimigo por poder querer ganhar mais em uma cidade que não gosta de aumentar o salário demais, que gosta de manter o salário caindo, indo ao contrário do aumento das coisas. Então as coisas vão aumentando e o salário, isso deixa qualquer um louco. E o meu irmão caçula, por ser mais jovem, se contentar com pouco, não conseguia perceber a gravidade disso. E ele, por já ser mais velho, querendo ganhar mais, a gente não entendia que ele estava certo demais. A gente não entendia que ele estava certo, que ele já era um bom profissional, que merecia ganhar mais. E tendo inimigos que não gostam de fazer isso, as perseguições perturbam demais. E o cara, por não conseguir ficar 100% cristão para poder se livrar daquela confusão, entra em depressão e começa a se destruir por causa da perseguição. E a nossa imaturidade, idiotice de confiar nas pessoas no mundão, não fazia a gente enxergar quem eram os inimigos do nosso irmão. Foi isso que aconteceu. Até no dia que eu tive a briga com ele, né, que ele primeiro brigou comigo. Aí voltei para casa, fiquei decepcionado. Eles registraram o boletim de ocorrência falando, uma hora pode dar um problema sério. Aí no outro dia ele de novo, não sei que atravessou a noite, falou revoltado, eu morro, mas levo alguém comigo. Aí eu falei para ele, então vem e saí na pancada com ele, né? Foi até briga de faca. Ele me acertou, eu acertei ele, ele foi internado, eu também fui lá costurado. Eu voltei para casa antes, depois ele voltou, dormiu até no mesmo quarto que eu. Estava tranquilo, sossegado comigo.
Mas meu irmão mais velho, com medo da gente ter mais uma briga, falou, vamos morar lá no centro. Porque vai que vocês brigam de novo. Fui morar no centro e continuo morando com a minha família, no sítio de Petrópolis. Mas aí, né, a briga continuou, a confusão, né, a loucura por não conseguir se recuperar. A família foi abandonando aos poucos, indo com a gente no centro morar. Depois foi a minha mãe, depois foi meu irmão caçula. Aí ficou só ele, o outro irmão, continuaram lá a confusão. De repente ele decidiu se matar quando ele tinha prometido tinha prometido que faria isso, que ia provar que é sujeito homem, quando fosse a vez dele, fazia e pronto, acabou. Aí ele acabou fazendo essa tragédia acontecer com ele. E foi isso que aconteceu. Só que depois disso, eu continuei trabalhando durante muito tempo, porque até quando eu estava trabalhando, eu não estava sabendo de nada desse detalhe que tinha decidido fazer isso. Porque quando eu estava lá trabalhando, estava até na locadora do centro, essas coisas, que eu recebia a informação que tinha desaparecido, mais ou menos tinha desaparecido alguns dias, que foi a nossa mãe que foi lá visitar e disse que não tinha visto ele. Aí falou para nós que ele tinha desaparecido e ficaram procurando. E eu, meu irmão, por ser mais novo, eles não deixou nós ir lá saber o que estava acontecendo. Depois que encontraram ele lá na mata, uma semana depois, alguma coisa assim. Aí fizeram o velório, não deixou nós ver porque nós éramos mais jovens, só deixou nós ver lá, né? Depois que ele estava enterrado lá, no cemitério Santo Agostinho. Depois de ter acontecido isso, deu uma certa sossegada, né? Deu uma certa parada. O outro irmão que tinha ficado com ele foi morar lá em Passos, até meu pai falecer, minha mãe poder ficar com a pensão do meu pai. E esse meu irmão que estava lá em Passos com meu pai foi morar com a gente, veio morar com a gente. Mas isso aí o que aconteceu foi isso. A autodestruição foi porque ficou em dúvida se fazia uma mudança radical, vivia a fé cristã para valer, ou as regras do mundão que já estava destruindo com ele sem a gente saber. É decepcionante esse tipo de perseguição. É isso que faz as pessoas se estrepar de montão, que ferra a vida de muita gente. É decepcionante essas coisas existir. Então é por isso que eu, graças a Deus, não me sinto culpado, porque não fui eu responsável por ele ter se matado, e nem fui eu que tirei a vida dele. Tanto que ele, meu pai, me ajuda por causa disso. Até quando eu fui saber a respeito do meu irmão, que fizeram uma denúncia falsa que meu irmão tinha levado uma coronhada, fui eu lá pedir misericórdia para a polícia ver o que estava acontecendo. Saiu a voz da minha garganta do meu pai e do meu irmão, implorando para a polícia lá ver. Estava tudo bem com o meu irmão mais velho. Para vocês saberem que nesse mundo tem muito mais coisa brava, bizarra e gente destrutiva, assassina, do que imagina a vã filosofia. Existe muito mais coisa cruel, desumana entre os céus e a terra do que imagina a vã filosofia, tá bom? Pelo menos agora vocês estão sabendo a verdade. Do porquê ainda não fui preso nem condenado. Porque sou inocente, fui declarado inocente. Até pelo juiz que julgou o caso. Então vocês fiquem espertos. O negócio é bravo. Com Deus todo mundo que eu vou aqui, eu fui.